E aí, tudo bem com você? Que bom, espero que sim, hein? Mas se não tiver, não tem problema, vai melhorar, é só negociar. Meu nome é Clébio Biliani de Matos e hoje nós vamos continuar dando sequência ao nosso curso de negociação, aula 2. Aqui ao meu lado nós temos o professor Gilberto, que fará suas considerações. Boa tarde. Tudo bem, professor Gilberto? Tudo bem, professor Clébio. Olá, alunos. Olá, tutores. Estamos aqui novamente, então, para aprofundar um pouco mais sobre esse tema que é muito instigante e é muito gostoso de se estudar, sobre as técnicas de negociação. Então, hoje nós vamos ver alguns conceitos novos. O que é que nós temos para hoje, professor Clébio? Vamos lá, para a aula de hoje, então, nós temos um conteúdo bem interessante. Processo de negociação para compra e venda, ok? E também variáveis básicas da negociação. Espero que você esteja anotando tudo, espero que você esteja com seu caderno aberto, com caneta na mão, porque além do que está escrito no slide, além do material que você tem para dar uma lida, aquele material de apoio, alguns arquivos, ou artigos que foram enviados também, é interessante anotar algumas coisinhas que o professor fala. Na negociação também, nós vamos verificar que por mais que nós estejamos preparados para entrar na negociação, durante a negociação aparecem coisas que de repente não estavam meio previstas, ok? Olha aí então, o objetivo da nossa teleaula é entender o processo de negociação no âmbito das organizações e cooperativas. Aplicar as variáveis básicas da negociação. E, olha lá. Alguém pode dizer assim, caramba, professor, o senhor está repetindo slide, isso aqui foi da aula passada, professor. Pois é, que bom que você lembrou, então, né? Pelo menos ficou alguma coisa da aula passada. Não, estou brincando, ficou muita coisa da aula passada, com certeza. Mas eu espero que você entenda que quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. E quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e perde muito. Qual é a sua escolha? Eu espero que você escolha, com certeza, ler muito. Nas negociações, do lado profissional, nas atividades em geral, nós precisamos adquirir informações. E com essas informações, precisamos transformar em conhecimento. Por isso que, de vez em quando, eu vou startar essa frase para você, ok? Então, não se assuste se na aula seguinte nós também tivermos esse slide, para ver se cola, tá bom? Olha aí, processo de negociação. Numa negociação, é muito importante ficar atento aos processos, para não se surpreender no momento em que ela estiver acontecendo. Ela quem? A negociação. E o que é um processo? As pessoas ficam perguntando, professor, o que é processo? Processo é aquilo que o advogado leva lá para o juiz, não é processo? Não, calma, existem vários tipos de processo. Então vamos verificar o que é processo para as organizações e para a negociação. Olha aí, é um termo que indica a ação de avançar, ir para frente. É um conjunto sequencial e particular de ações com um objetivo comum. Pode ter os mais variados propósitos: criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter e usar produtos ou sistemas. É importante também entender que o processo de negociação é uma sequência de tarefas ou atividades que, ao serem executadas, se transformam num resultado com valor agregado. Muito importante isso aqui, valor agregado, tá certo? Então, gente, hoje nós vamos conhecer quais são esses processos. Olha só, tudo na vida tem um antes, um durante e um depois, não é? Se nós pararmos para pensar, olha lá, a própria vida é assim. Lá, quando a gente estuda um pouquinho, vou só abrir um parênteses aqui, né? Quando a gente estuda o processo de biologia, por exemplo, não é? As pessoas, elas têm o antes. O antes o quê? Elas eram um pouco incompetentes, elas não sabem comer direito, né? Fazem xixi, cocô na calça, essas coisas. Pois é, aí vem o depois, que é o processo, que é onde elas se tornam mais independentes, né? Começam a trabalhar, começam a se tornar cada vez mais profissionais. E aí, de repente, voltam, né, para aquele processo de ficar velhinho, de se aposentar, né, de não conseguir enxergar direito. Tem uns que fazem até xixi novamente na calça e assim vai. Os produtos são assim.
não é? O produto tem a entrada no mercado, depois ele tem o tempo de maturidade dele e depois ele tem a saída. Todos esses processos, eles são estudados, eles são avaliados, eles são verificados. Na negociação, também acontece do mesmo jeito, tá bom? Acompanha comigo então aqui, olha só. Muitos autores ensinam técnicas convergentes para a hora da negociação. Entretanto, precisamos entender que o processo de negociação, como o de compra e venda, por exemplo, contemplam três pontos fundamentais que precisam de atenção. Olha lá, o pré-venda, ou pré-compra, o venda, ou a compra, que é o momento, quando está acontecendo, o pós-venda ou o pós-compra, não é? Na verdade, o pós-compra ou o pós-venda. Enfim, olha só. No agronegócio, por exemplo, nós temos a fala que é assim, o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. Esse mesmo processo se aplica à negociação, não só a vendas. O antes da negociação, o durante a negociação e o depois da negociação. Vamos ver cada um desses aí, ok? Vamos lá, então. A primeira etapa do processo é a pré-venda ou pré-compra, ou seja, tudo aquilo que acontece, não é, antes da negociação, o que antecede o momento da negociação. Nessa fase, é importante fazer um diagnóstico do cliente, tá bom? Saber tudo do cliente, sobre a pessoa com quem você irá negociar e também sobre a empresa, caso ela seja uma representante da empresa, se for o caso. Quanto mais informações você souber, melhor será. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Do que gosta ou do que não gosta? Se é extrovertido, não é? Ou muito sério, qual a idade, sexo, não é? E etc. Enfim, tudo isso são informações pertinentes na hora da negociação. Alguém pergunta assim, mas por quê? Por que eu preciso saber de tudo isso? É porque aí você vai acabar, né, é a partir disso que você vai começar a montar as suas estratégias, como nós vamos ver lá na frente, planejamento estratégico para a hora da negociação. Eu preciso saber aonde eu estou pisando, com quem eu vou negociar, não é? Como ele gosta de interagir, tá certo? Senão eu posso, por exemplo, agir da forma como eu gosto, não é? Alguns ditados dizem assim, atenda o cliente da forma como você gostaria de ser atendido. Vou repetir, hein? Atenda o cliente da forma como você gostaria de ser atendido, ou seja, eu mesmo. Mas vem cá, eu gosto de ser atendido de um jeito, não é? De repente você gosta de ser atendido de outra forma. O professor Gilberto gosta de ser atendido de outra forma. Então o certo é, atenda o cliente da forma como ele quer ser atendido, da forma como ele precisa ser atendido. Na negociação não é diferente, tá certo? Vamos continuar lendo? Vamos lá? Olha aí. Até sobre o time de futebol do cliente é importante saber. Pois vai que você, na conversa informal, no momento da negociação, tira uma brincadeira a respeito de uma equipe, né, que vai mal no campeonato, sem saber que o time é do seu cliente. Ou seja, é o time que ele torce. Tudo bem, olha, eu, né, como eu falei na aula passada, né, gosto do Corinthians, nem sei porquê, mas eu gosto do Flamengo, eu gosto do Fluminense, eu gosto até do Vasco, tá certo? Tô brincando, né? O Vasco é muito legal, tá bom? Gosto de todos os times. Aqui em Porto Velho, por exemplo, onde nós estamos, nós temos um time chamado Genos, gosto dele também. Então, se alguém tirar brincadeira sobre isso, ou sobre outras coisas, por mim não tem problema, tá certo? Se houver esse espaço na negociação, beleza. Agora, eu conheço pessoas, e acredito que você conhece também, que o simples fato de comentar que o time dele perdeu, puxa vida, já fica emburrado. Sabe por quê? Porque nós brasileiros somos assim, né? Nós somos apegados às coisas, apegado ao carro, né? Apegado ao time, apegado ao país, apegado, enfim, a tantas situações que às vezes acaba deixando a gente de mau humor, não é? O senhor tem algum tipo de situação dessa, professor Gilberto? O senhor é apegado a alguma coisa que alguém não pode brincar? Conta aí pra gente. Não, é que nem você falou, professor Clébio, a maioria das pessoas tem algumas características,
algumas situações que ela se apega. Isso vai muito em função das características pessoais e também em função das características sociais. O povo brasileiro, como bem havia citado, gosta muito de futebol, gosta muito de outras atividades também, muitas vezes se você numa brincadeira informal na negociação, isso pode levar realmente a perder em relação à negociação. Por isso, como a gente havia comentado na aula passada, buscar informação antes da negociação é importante, para conhecer as características da pessoa com quem você vai negociar. E algumas questões, às vezes, de pequena significância, a princípio, pode ser muito relevante. De repente, você está chegando no dia do aniversário da pessoa com quem está negociando e parabenizar de cara, ela pode ser de grande utilidade para você. Ou falar bem do time de futebol dela, pode ficar super contente. Então, são às vezes coisas pequenas, mas que podem ser muito importantes no momento de negociação, para tirar aquele clima tenso. Né? Você imagina quando você vai comprar uma roupa, por exemplo, você quer negociar preço. O vendedor tem um limite para ele baixar preço e você quer algo além daquele limite dele. Então, fica uma tensão entre cliente e vendedor. E às vezes alguma coisa nesse sentido que você consiga jogar no meio da conversa pode retirar esse clima tenso e fazer com que você saia favorecido da negociação. Não é mesmo, professor? É isso aí. Como o professor Gilberto bem disse, pequenos detalhes podem alavancar a negociação, né? Pode dar um resultado muito legal para ambas as partes, ou então esses pequenos detalhes, esses mesmos pequenos detalhes, pode deixar tudo a perder, pode colocar tudo a perder e toda, né, aquela vontade ou aquele objetivo para a negociação vai por água abaixo pela falta de uma preparação, tá certo? Acompanhe então comigo aí, olha só. Aqui diz o seguinte: depois de conhecer com quem vai negociar, é importante definir objetivos e metas a alcançar com essa negociação, entenderam? Ou seja, isto é muito importante, pois lhe dará margem de segurança, ou seja, até onde pode baixar o preço, né, desse produto, sem haver prejuízos. No caso da compra, ou tentar, né, no caso da compra, ou tentar melhorar o preço do produto, no caso de uma venda, por exemplo, tá certo? Tem pessoas que, infelizmente, não têm essa margem de quanto pode baixar e de quanto pode aumentar do produto. E acredita, tem pessoas que às vezes pagam para vender, por falta, né, dessa preparação anterior. É isso mesmo, é pegar a calculadora, verificar quanto você gastou de insumo naquele produto que você quer. O que é insumo, professor? Não é o que é insumo? É o que você gastou para fazer aquele produto. Por exemplo, vou fazer um bolo. O que eu gasto no bolo? Farinha, ovos, trigo, manteiga, água, leite. Coloca isso no papel. O seu serviço também, quanto é que ele custa? Coloca no papel. Aí vai para a negociação, no caso para vender esse bolo. Durante a negociação, você sabe até onde você terá algum tipo de lucro, tá certo? Se não sabe, infelizmente, daqui a pouco você vai estar fazendo bolo de graça para as pessoas, ok? Olha só, no próximo slide. Fazendo uma boa preparação antes da negociação, um bom planejamento, não é? Tema da nossa quarta e quinta aula. Quinta aula porque a gente vai dar uma revisada, não é? Mas na quarta aula vamos falar muito sobre essa questão de planejamento também, tá bom? Você estará apto a lutar pelos resultados que deseja atingir e colocar em prática, dependendo de como a negociação se desenrola, as técnicas que podem lhe fazer, né, lhe trazer mais vantagens, tá? Lhe fazer ter mais sucesso nessa negociação. Viram a importância, então, de se preparar essa coisinha chamada negociação, né, que todos nós fazemos? Vimos na aula passada que fazemos negociação a todo momento. Fazemos negociação até com os pais, na padaria, enfim. E se tivéssemos uma preparação, hein? Puxa vida, seria bem melhor. Vamos lá. No momento da negociação agora, hein? A venda ou a compra acontecendo. Você deve ter muita atenção e colocar em prática o que preparou, ou seja, o que planejou na pré-negociação, tá bom? Então veja a importância disso daí. Cuide, né, de sua apresentação e do seu comportamento, tema da aula anterior.
não é? Saiba o que dizer, como dizer, qual a roupa que você vai usar, que comentário vai fazer, se poderá brincar ou não. Lembra lá do nosso time de futebol, não é isso? Se pode brincar ou não. Como o professor Gilberto falou, será que a pessoa está chegando perto do aniversário dela? Ou de repente passou o aniversário dela e você nem cumprimenta pelo aniversário dela, tá certo? Vamos lá. Este momento pode ser tenso ou ameno e você precisa se preparar para ambos os casos, se ele for tenso ou se ele for ameno. Nunca entre numa negociação seguro ou autoconfiante demais, menosprezando a outra parte. Lembre-se que a humildade também é um ingrediente necessário neste contexto. Somente no decorrer da negociação, você se posicionará mais defensivo ou ofensivo, ok? Atenção, hein? Por falar em atenção, hoje nós teremos um teste muito legal. Será um teste de atenção e eu vou comentar um pouco mais sobre ele lá na atividade, tá certo? Mas que tem a ver com a nossa aula, inclusive no momento da negociação, que é o que estamos falando agora. Precisamos ter atenção. Vem cá, nessa negociação, será que eu vou ser mais ofensivo, não é? Ou defensivo? Será que eu preciso colocar um pouco mais de poder? Ou preciso colocar, ou ceder um pouquinho? Isso não dá para saber antes. Por mais que a gente planeje, não dá para realmente meio que pensar na hora, não é? Controlar isso na hora, por melhor negociador que você seja. Estamos lidando com pessoas. As pessoas são imprevisíveis, não é? Quantas vezes nos relacionamentos que nós temos, que você tem com um colega na escola, não é? De repente você chega para conversar, a pessoa que sempre te tratou bem, essa pessoa sempre te tratou bem, não é? Sempre te recebeu alegre, motivado, conversando com você, e de repente você chega um dia e brincando e conversando, e ela está fechada, e ela não te atende bem, e ela não conversa com você. O que será que aconteceu com ela, não é? Pronto, rapidamente você tem que mudar, respeitar o posicionamento dela, o comportamento dela. A mesma coisa no momento da negociação. Somente no momento da negociação, com muita atenção, você vai colocar em prática as suas estratégias. Claro que antes, né, lá no antes da negociação, no momento do planejamento, você pode criar mapas mentais, ou quadros mentais, ou imaginar. Vem cá, se durante a negociação a pessoa for muito ríspida, for muito dura, não é? For muito, sei lá, um pouco mais bruta, pode ser bruto também, às vezes ignorante, qual vai ser minha reação? Aí você pode se preparar para isso, mentalizar, não é? E se preparar para isso. Ou então, já fazer o contrário. E se a pessoa for um pouco mais extrovertida, se for alegre, se for brincalhona, não é? Quiser um pouco mais de intimidade, de parceria, como é que eu devo me comportar? Isso é importantíssimo se fazer antes, não é? Meditar antes, pensar antes, criar esses quadros imaginários com relação ao momento da negociação, ok? Vamos lá, continuando. Entenda que no momento da negociação, você e a outra parte pode pedir um tempo para analisar melhor a proposta ou contraproposta do cliente. Isso não te fará ficar em desvantagem, tá certo? Em relação à outra parte. Dependendo da variável tempo, não é, que nós vamos ver já já, pode ser uma forma de posicionar, não é, de pressionar o outro lado, caso eles não tenham tempo, não é, para esperar. Olha, a última fase, então, do processo é o pós-venda, ou pós-compra, ou pós-negociação, ou como nós falamos lá, o pós-porteira, ou depois da porteira, no caso do agronegócio, não é? Ou pós-cooperativismo. Precisamos entender que durante a negociação estão se travando, claro, alguns interesses, não é? Pode haver até alguns conflitos, como nós vamos ver na aula 3, como lidar até mesmo com esses conflitos. Agora, e o pós? Acabou a negociação. Ufa, agora é cada um para si, não é? Vai para o seu lado, eu vou para o meio. Não, no cooperativismo não é assim. Aliás, não deve ser assim em nenhuma negociação. Precisamos verificar se foi boa a negociação, se a outra parte saiu satisfeita. Porque neste processo de negociação,
nessa forma de negociação que nós estamos passando para você, que tem a ver com o cooperativismo, não pode haver só o ganha-perde. Ou, na verdade, nem deveria ter o ganha-perde. Ou seja, eu ganho e você perde. Não, não dá para ser assim, não é? Aí não é cooperativismo, tá certo? Então, acompanha comigo aí, olha só. No cooperativismo, esta etapa é um diferencial, pois as duas partes precisam se preocupar uma com a outra. Essa é a própria essência do cooperativismo. Então tem aqui alguns exemplos, olha só. Entregar o produto no local, não é, acordado e na hora combinada, tá certo? É muito importante, é fundamental. Assim como no caso de quem compra, está no local, né, no local indicado, na hora, para receber também esse produto, ok? Outra situação muito importante, caso haja atrasos, informar a outra parte com antecedência, claro, se for possível, né? Mas se não for possível, avisar com antecedência devido a problemas de comunicação ou qualquer outra circunstância, avisar assim que possível. E claro, pedir desculpas, isso não é vergonha. Pedir desculpa, tá certo? Pelo ocorrido, tá bom? Inclusive, a outra parte vai verificar que você tem educação, não é? Que você se preocupa com ela. Puxa vida, isso foi, sabe o quê que os autores dizem? Isso foi um momento mágico, não é? É você superar as expectativas. Olha que coisa maravilhosa. O processo de negociação aconteceu e o pós-negociação, a outra parte recebe alguma coisa a mais. Claro que não vai te prejudicar, que não vai te dar prejuízo, mas você sabe que vai agregar algum valor. Para quê? Para futuras negociações. Olha a dica, hein? Guarda isso daí. Acompanha comigo aí, então. A pós-negociação é fundamental para que outras negociações aconteçam futuramente. A assistência técnica rápida, qualidade, por exemplo, do produto, caso algum problema ocorra com o produto ou serviço prestado, será um grande diferencial, não é? E motivo de boas negociações futuras. Tá bom? Saber também qual a reação da outra parte. Olha só que coisa interessante. Todas as empresas precisam trabalhar o que os clientes acham dela, não é? Para elas poderem melhorar, verificar que tipo de coisa, né? Que tipo de serviço ou produto ela pode, tipo de valor ela pode agregar ao seu produto ou ao seu serviço, tá certo? Então sempre é importante ouvir, como nós vamos ver já já, tá bom? Olha aí, essas 3 etapas precisam sempre de aprofundamentos, pesquisas, inovações. Não fique só com o que o professor está passando, não. Não fique só também com o que está lá na nossa apostila ou nosso material de apoio. Quanto mais transparente o profissional você se mostrar na negociação, planejando antes, não é? Atuando bem no momento da negociação e fazendo um acompanhamento posterior, não é, a ela, melhor será o desenvolvimento do cooperativismo entre as partes, ok? Olha, falado isso, temos agora uma coisa muito importante, as variáveis básicas da negociação, que são 3, não é? É o poder, o tempo e a informação. Nós vamos agora dar uma destrinchada nela, né? Vamos tentar passar de forma, claro, resumida, né? Tentando explicar da melhor forma possível, mas também eu preciso que você pergunte. Se você estiver com alguma dúvida, pergunta aí alguma coisa, tá certo? No nosso, na nossa sala, não é? Virtual. E aí eu pergunto para o professor Gilberto, né? Professor Gilberto, com relação a poder, tempo, né, e informação, elas são importantes num contexto geral, né? Mas não só para negociação, para tudo. É importante, professor Gilberto? Vou dizer para vocês, isso é extremamente importante. Como o professor ressaltou, não só para negociação, mas também para qualquer situação na sua vida. Até para a gestão do seu negócio, na sua família. Quanto mais informação você tiver, mais assertiva será a sua decisão. A informação é a base para qualquer tipo de decisão, tanto na negociação. Quando você estiver num processo de negociação, se você tiver alguma informação a mais sobre o processo, você está com um diferencial positivo para você. E poder. O poder geralmente está na mão da parte que tem o produto para fornecer e quando o outro está precisando.
a outra parte está precisando. Então você tem o poder, você sabe, gente, ele está precisando do meu produto e eu tenho o produto que ele precisa. Então você tem o poder naquele momento. E isso é importante, porque você sabendo que você tem o poder, você consegue sair da negociação num ganha-ganha, como a gente estava ressaltando, mas sendo positivo para o seu lado, né? E também o tempo é um diferencial. Muitas vezes, numa negociação, você consegue matar a pessoa que está no outro lado pelo tempo, pelo cansaço, digamos assim. Não é uma estratégia assim das mais adequadas, mas pode ser utilizada. Enfim, eu resumi em poucas palavras, gente, mas esses três aspectos aí, essas três características que a gente vai analisar na negociação são extremamente importantes e é importantíssimo que a gente avalie elas com uma profundidade maior para que você se aproprie desse conceito e utilize essas três etapas aí da negociação de uma forma bastante adequada, professor. Legal. O professor Gilberto fez uma introdução, deu uma resumida e já deu aquele norte para a gente, tá certo? Mas na negociação, às vezes, nós não temos todo esse tempo, nós não temos todo esse poder, nós não temos toda essa informação, mas precisamos atentar para essas variáveis, tá certo? Para que pelo menos nas próximas vezes, né, nas próximas negociações, você possa se preparar melhor, nós possamos nos preparar melhor, tá certo? Então vamos lá, o poder, olha só, acompanha comigo aí o poder. Na negociação, o poder é uma das variáveis essenciais, porém é algo escasso e unilateral. Quem tem o poder pode se beneficiar dele. Quem não tem pode tornar-se um refém desse poder. Com certeza, não é? Olha aí, vamos procurar entender que o poder como vamos procurar entender, então, cadê? Tá aqui. Vamos procurar entender o que é o poder, como se dão as relações de poder e identificar algumas de suas influências no processo de negociação e nas chances de obter o que se deseja em uma negociação. Olha o leãozão aí, né? O leãozão tem poder, não é isso? Você sabia que o leão, a referência do leão, o leão para a família dele lá, não é? Ele é simplesmente um sinônimo de poder. Mas ele não caça, ele espera, né? A leoa caçar, não é? Ele é sinônimo de proteção ali, mas às vezes quando vem inimigos para atacar ali a família, né, dos leões, a leoa e tudo mais, os filhotes, as leoas vão lá, mas o leão está ali, imponente, né, com a sua juba. Muitas vezes nós vamos ver que tem negociadores que são parecidos leões, eles só têm essa pompa, não é? Mas eles não têm todo esse poder, por isso precisamos ter cuidado também. Olha lá, acompanha comigo aí. Quem tem o poder numa negociação e sabedoria, eu vou grifar isso daqui, olha, não adianta só ter poder, mas quem tem poder numa negociação e sabedoria para usá-lo, geralmente controla o processo e invariavelmente atinge seus objetivos. Este poder não deve ser entendido necessariamente como uma força ou domínio, não é? No pior dos sentidos, mas uma condição que pode ser momentânea ou não, dependendo do contexto da negociação. Por exemplo, dispor de dinheiro para comprar determinado produto numa loja. Você tem realmente poder se você tem esse dinheiro. Quero chamar a atenção para duas coisas aqui, tá? Uma, se você tem poder, mas não tem sabedoria, você pode acabar humilhando. E isso não é legal, como nós vamos ver mais para frente. Pode gerar, né, como você vai ver também no material que foi disponibilizado, pode gerar um sentimento de vingança, né, um sentimento ruim na pessoa, porque você detém esse poder e acabou se prevalecendo dele demais. Por quê? Porque não teve sabedoria para usar esse poder. Não teve sabedoria para usar esse poder, tá certo? Eu brinco quando eu falo, né, com os pais, por exemplo. O pai tem poder perante o filho, não tem? Tem muito poder, não é? Foi ele que geriu, não é? Ele que sustenta, tá certo? Ele que dá roupa, dá comida, dá isso, daquilo, dá tudo. Então você tem um poder sobre os filhos, mas não quer dizer que esse poder te leva a certas situações, não é? Que, puxa vida, são até às vezes deprimentes. Então o diálogo é interessante, a conversa, e claro, tudo com respeito. Olha aí, o Davis diz que o poder é a percepção que cada lado tem de suas forças e fraquezas, quando se compara com o outro lado. Conforme também o nosso amigo Goulart,
não é? É bastante difícil diagnosticar o poder, porque às vezes é comum haver falsos positivos. Às vezes, gente, parece, como eu falei, né? A pessoa tem toda uma pompa, tem toda uma situação de poder e não tem nada disso, é simplesmente fachada, é simplesmente blefe. Nós falamos na aula passada sobre comportamento e falamos sobre truco. Eu sei que às vezes você não conhece muito, né? Não está muito atento a esse truco, né? Truco, né? É truco, né, professor? Truco. É truco. A pessoa acaba ali se colocando numa posição, sobe na cadeira e tal, tudo mais, mas está blefando. Em negociações acontece isso também. Olha, continuando mais um conceito aí, então. Para Burbridge, não é isso? Qualquer disputa entre duas partes pode ser resolvida por meio do poder, ou seja, a autoridade ou o próprio judiciário, ou da negociação entre as partes. Beneficiar-se do uso do poder ou autoridade a curto prazo, como nós já falamos, né, segundo esse mesmo autor, pode gerar sentimentos negativos e desejo de vingança. Nós temos 5 tipos de poderes que foram disponibilizados, tanto no material de apoio como aqui no nosso slide. Então vamos verificar rapidamente um pouquinho desses 5 tipos de poderes? Vamos lá, olha só. Nós temos o poder da... antes dele. Nós temos o poder, cadê aqui? O poder da recompensa. Baseia-se na crença de que o indivíduo A, não é? Baseia-se na crença de que um indivíduo A, de que o outro indivíduo B tem capacidade de conhecer, né, de conceder recompensas a ele. Ou seja, se eu vou entrar numa negociação e acho que o outro indivíduo, pelo poder que ele tem, não é, ele pode me conceder outras coisas futuras, não é, outros benefícios futuros, eu posso acabar cedendo alguma coisa. Então isso se chama o quê? Poder de recompensa. Ele vai me recompensar porque eu cedi. Tá? Outra, a coesão. Envolve o uso da ameaça e da força, né? Tá vendo aí o sapinho, né? Levou aí uma bronca, né? Tá sendo, por que você fez isso, fez aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Pois é, essa é a coesão. O poder também se delimita dessa forma. Às vezes acontece na negociação também, tá? Você precisa me vender isso. Por quê? Porque eu quero. Eu sou o único que compra isso aqui e na região e vou dar esse preço porque é esse preço que eu quero, não é pagar. Pronto. Está acabando, está sendo realmente um poder exagerado. O outro poder, o poder de especialista, envolve a crença de que a outra parte sabe mais sobre o assunto em questão. Por isso que eu digo, quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Se especializou na área, fez um planejamento. Sabe quando acontece isso? Acontece quando a outra parte tem a síndrome do vai assim mesmo. A palavra até é assim mesmo, né? Porque o certo é assim mesmo, né? Mas como é que é isso, professor Clébio? É assim, olha, você tem um relatório para entregar e, caramba, é sexta-feira que tem que entregar, da quinta-feira você ainda não terminou o relatório. Aí você faz de qualquer jeito e tal, não revisa o texto, não verifica se pode colocar algo a mais ou retirar algo que está demais, porque tem que entregar, é sexta-feira. Quer saber? Vai assim mesmo, né? E vai assim mesmo. Tem gente que vai para a negociação assim mesmo, não faz o pré antes da negociação, não se importa com o planejamento que nós vamos ver na próxima aula, e aí vai assim mesmo. Quando chega na hora da negociação, o outro que tem um pouquinho mais de informação, que tem um pouquinho mais de conhecimento, se preparou mais, tem poder e acaba te deixando inibido, acaba te deixando um pouco constrangido até por não saber de certas coisas inerentes à hora da negociação. Vamos lá então. O poder de legitimidade geralmente envolve obrigações contratuais, condições que foram acertadas anteriormente e que afetam as relações atuais entre as duas partes. O poder de legitimidade não tem muito o que se discutir, às vezes é porque a negociação foi para a justiça, então ali as partes entram no acordo e depois disso daí não tem mais nenhum tipo de negociação, que tem é que executar. Continuando. O poder de referência, olha, surge da identificação entre as duas partes, ou seja, saber que a outra parte tem influências que podem prejudicar ou beneficiar a outra parte. Por exemplo, vai negociar
não é, com uma pessoa e ela tem entrada, ou ela tem amigos, ou ela tem conhecidos em outras corporações, ou com outros negociadores. Então é importante eu trabalhar bem essa negociação, porque ele mesmo pode dizer, olha, você pode negociar com o Clébio. Por quê? Ah, porque ele é ético. Nós vamos trabalhar isso, hein? Nós vamos ter uma aula só sobre ética. Se eu não me engano, é a 4ª aula, tá? Finalzinho da 4ª aula, vamos falar sobre ética, muito importante na hora da negociação. Então, voltando para cá. Você pode negociar com o Clébio, porque ele é ético, não é? Ele tem um comportamento adequado, ele negocia bem, ele não engana, ele não omite informações, como nós vamos falar já sobre isso, tá bom? Vamos lá, dando sequência aí. Relações de poder e seu impacto nas negociações. O Davis diz o seguinte: o poder de negociação possui um papel importante em todo tipo de negociação, seja ela política, trabalhista ou de vendas. O autor diz ainda que, em situações de negociação, tanto o comprador como o vendedor possuem poder, não é, na hora da negociação. Tá? E aí nós temos o Etzioni, que vem com outro tipo de poder, o poder coercitivo, não é, o poder manipulativo e o poder normativo. O coercitivo, não é, que utiliza a força, pode ocorrer em uma negociação quando um dos negociadores teme represálias, não é, do outro lado. Por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela, não é? Ou em ditaduras, vamos dizer assim, em governos que não querem negociar com os trabalhadores, não querem negociar com ninguém, eles ditam as regras. Não dá, então, para fazer uma negociação direita. Vai que você faz uma greve ou faz uma manifestação, pronto. Aí lá vem a polícia, vem o exército, enfim, né? Acaba travando todo o processo. Então é melhor não fazer, não, esse tipo de revolta, de greve, não é? Tá certo? Então, olha lá. Temendo perder uma venda, por exemplo, né, as pessoas acabam cedendo a essa situação. O negociador poderá se submeter ao julgo do seu comprador se acabar fazendo mais concessões do que faria, né, se o poder das duas partes fossem iguais. Poder manipulativo, baseado em recompensas, pode ocorrer quando um vendedor precisa fazer determinado número de vendas para receber uma comissão, por exemplo, não é? Para obter essa recompensa financeira, pode fazer concessões a seus compradores, de modo a realizar muitas vendas a fim de obter a sua comissão no fim do mês. É ótimo para quem quer negociar com essa pessoa, né? Ele tem outros objetivos, com isso ele vai cedendo algumas coisas a mais, tá certo? O poder normativo, então, nosso último poder, segundo o nosso autor, diz o seguinte: numa negociação pode ser usado, por exemplo, né, esse poder, quando um negociador acredita na boa-fé do outro, possivelmente por haver um relacionamento entre as partes, já há um convívio, já há um conhecimento, as partes já se entendem. Nesse caso, pode haver concessões baseadas na crença de que um dos lados é merecedor disso daí. Por exemplo, imagine que duas empresas, né, uma vendedora e a outra compradora, já negociam há algum tempo. A empresa compradora, né, que sempre pagou em dia, pede à vendedora um prazo maior para pagar num determinado mês, tá certo? Então isso pode acontecer entre duas pessoas também. Eu já compro muito tempo naquela quitanda, naquela venda, no mercadinho, na padaria, não é? Então esse mês eu fiquei um pouco apertado, chego para o dono da mercearia ou do mercadinho e falo assim: olha, dá para você colocar aí no papelzinho, né, no livrinho, tá? Mas não cobra juro não, deixa o mesmo preço, final do mês eu pago, primeira coisa que eu fizer quando eu chegar, né, da empresa com o dinheiro, eu venho aqui e pago o senhor. É uma negociação. Por já haver esse relacionamento anterior, o dono do mercadinho, da mercearia, pode acabar cedendo, tá certo? Vamos lá. Ao negociar com alguém com menor poder, deve-se pensar a longo prazo, não é? E em como essa pessoa ou empresa pode acabar se vingando caso, lembrem, né? Caso o poder seja excessivo, seja exagerado. Ao negociar com alguém cujo poder seja maior, deve-se imaginar o que essa pessoa ou empresa pode perder, qual o seu ponto fraco e explorá-lo, de forma a diminuir a influência de seu poder. Tem poder?
usa com sabedoria. Não precisa espremer a fruta até sair o último caldo, né? Até sair até os caroços da fruta. Não precisa, tá? Use com sabedoria, não é? Até para outra pessoa entender, poxa, ele tinha um determinado poder, ele poderia comprar esse produto até mais barato, se ele argumentasse mais, mas ele viu que eu estava realmente necessitando e o preço estava justo e ele foi lá e cedeu e nós conseguimos fechar essa negociação. Isso é cooperativismo, hein, gente? Isso é pensar no próximo, isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que cada vez mais, não é, com essa mentalidade que está às vezes sendo colocada por aí, eu não vou falar por quem, não é? Do ganha-ganha, querer levar vantagem sobre os outros, às vezes nós temos que ponderar e verificar que o poder que nós temos serve também para ajudar, não para oprimir, não para subtrair, não é, coisas dos outros, tá bom? No cooperativismo, o poder deve ser dosado e usado com muito equilíbrio, pois a intenção é sempre proporcionar futuras negociações. Olha o tempo aí. Nossa, como passa esse tempo, né? O tempo é muito rápido, gente. Consegue controlar o tempo? Não, né? Com certeza não. Eu tenho uma historinha aqui muito interessante que fala sobre o tempo, né? Acompanha comigo aí. Eu passei alguns slides, mas depois você dá uma olhada nesse slide também, né? E depois do nosso intervalo, né? Depois da atividade que nós vamos ter, que é muito interessante, que está relacionada com o tempo, você vai ter um tempo determinado para fazer essa atividade. Tá? Vou até antecipar logo para você já trabalhar a sua ansiedade. Lembra da ansiedade na nossa aula passada, que é um comportamento? Tem gente que já está ansioso, quero fazer esse trabalho. Calma. Você vai ter 20 minutos, né, professor Gilberto, para fazer essa atividade. 20 minutos, mas eu desafio você a fazer essa atividade em 5 minutos. 5 minutos, cronometrado ali, né? Se alguém estiver aí na sala e possa marcar o tempo, né? Verificar qual o tempo, quem terminou primeiro, né? Duvido você terminar em 5 minutos, fazendo rápido, né? Claro, com total atenção e respondendo tudo de forma corretíssima. Mas vamos voltar para cá? Eu quero mostrar essa historinha para você aqui. Olha só, deixa eu ler para você. Com relação ao tempo. Cruzando o deserto, um viajante viu um beduíno sentado no pé de uma tamareira. A pouca distância repousava seus camelos, pesadamente carregados com objetos de valor. O viajante, observando que o árabe estava absorto e muito preocupado, dirigiu-lhe a seguinte pergunta: em que posso ser útil ao prezado companheiro? Ah, respondeu o árabe, estou muito aflito, porque acabo de perder a mais preciosa das joias. Que joia rara é essa? Perguntou o viajante. Bem, era uma joia como não se voltará a fazer. Estava talhada com um pedaço de pedra da vida e tinha sido confeccionada na oficina do tempo. Era adornada com 24 brilhantes, ao redor dos quais se agrupavam 60 pedras de menor tamanho. Mas com o dinheiro que o senhor possui, é possível mandar confeccionar uma joia similar, disse, né? Infelizmente, meu amigo, respondeu com tristeza o beduíno, a joia perdida não poderá jamais ser recuperada, pois é um dia, né? E esse dia não voltará mais. Está vendo a importância do tempo? Quanto tempo às vezes nós perdemos, não é? Não conseguimos administrar, às vezes, esse tempo. Precisamos entender que o tempo, claro, nós não podemos segurar, mas na administração do tempo nós podemos fazer, colocar no papel até, o que é urgente, o que é importante e o que é desnecessário. Por exemplo, se eu perguntar para você, você vai fazer uma negociação daqui 2 dias, o que é urgente então você fazer? Ah, professor, eu vou assistir televisão. Não, isso é desnecessário. É desnecessário assistir televisão. É desnecessário fazer um bolo. A não ser que o bolo seja, com certeza, não é? Objeto da negociação. Mas lembra, o antes da negociação, é importante ir lá planejar. Na verdade, é urgente ir lá planejar, não é? A negociação.
Então, olha aqui comigo essas perguntinhas. Quanto tempo você já tem perdido? Que fortuna incalculável você já esbanjou, não é? Pare agora e pense um pouco. Ouça, o tempo está a passar. O tempo está em todos os lugares. Nós, não temos poder sobre o tempo. Não podemos dominá-lo, contudo podemos administrá-lo, como já falamos, ok? Grande parte dos erros e maus resultados de negociações consiste na falta da paciência, que tem tudo a ver com o controle emocional. Quando o negociador não sabe esperar, olha o tempo aí, não sabe esperar, tá? Não sabe esperar, cadê? O momento final da negociação, o tempo certo, e se apressa dando o passo final, acaba perdendo, pode acabar tendo menos benefício. Outro erro muito comum é quando o negociador toma decisões precipitadas por achar que não terá mais tempo, pois acredita nos prazos e limites divulgados. Uma dica muito importante, hein? Olha só para mim aqui, uma dica muito importante. Não acredite em todos os prazos. Já viu a história de vendedor que diz assim, olha, para você é tanto, e só hoje, hein? Não dá para segurar esse preço mais um tempo, não. Por quê? Não é? Aí que entra o processo de negociação. Vem cá, eu não vou conseguir comprar hoje, eu preciso pensar um pouquinho, eu vou voltar amanhã. Mas eu só volto amanhã se você segurar esse preço. Ou então depois de amanhã. É uma forma de negociação, tá bom? Trabalhar com o tempo, cuidando da sua ansiedade. Tá vendo que uma coisa está ligada à outra? Primeira aula, então sempre é interessante a gente estar revisando a aula anterior. Lembrem-se, estudar não é um processo de, como se fala, de vencer etapas. Não, é de agregar etapas, de agregar valores, informações para construir um conhecimento. Tem aluno, não é o seu caso, mas tem aluno que diz o seguinte, ufa, a aula passada já passou, não preciso mais lembrar dela, não preciso mais colocar em prática, agora é outra aula. Não, a aula passada está aqui nessa. Tudo é uma questão da gente conseguir assimilar as informações, tá certo? Gente, tá quase acabando o nosso tempo, né? Já estão querendo ir lá para a nossa atividade. Eu quero falar para vocês, então, já eu volto nessa situação aqui do finalzinho do tempo e trabalhar também a informação. Eu quero falar para vocês como vai ser essa atividade, tá certo? Deixa eu ser um pouco assim, mais informativo. Olha só, essa atividade pode parecer boba. Pode parecer assim sem sentido, mas você que entende o que é negociação e está verificando a nossa metodologia, vai perceber que não adianta comportamento, não adianta preparação, não adianta estar na hora da negociação, não adianta o pós-negociação se você não tiver atenção. E atenção em coisas mínimas, em coisas pequenas, em detalhes, Essa atividade que foi proposta para você agora, né, que parece uma brincadeira, e nós vamos rir muito depois do intervalo, aí na hora da correção, você vai perceber, puxa vida, se eu tivesse tido um pouco mais de atenção, ou um pouco mais de tempo, mas às vezes a gente não tem tempo. Concorda comigo? Nós não temos tempo. Então, se eu tivesse tido um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de tempo, teria respondido tudo. Pois é. Nós não temos tanto tempo assim e muitas vezes não temos essa atenção. Mas lembre-se, posso não ter tempo, mas preciso ter atenção. É primordial ter atenção. Não é verdade, professor Gilberto? Verdade, professor Clébio. Essa atenção muitas vezes se reflete no momento da negociação. Você fechando a negociação, muitas vezes a outra parte vai querer assinar um contrato, um termo, um documento, oficializando a negociação. E se você não estiver atento a todas as cláusulas, a tudo que consta naquele documento, você pode estar, infelizmente, entrando numa situação que pode ser desfavorável para ti. Então a gente tem que sempre estar muito atento nos momentos dessa negociação, dessa busca por estar ganhando, estar obtendo resultados positivos. E essa atividade, ela busca um pouco disso. Ela busca um pouco a gente raciocinar diante do que está escrito, mas também dentro de uma velocidade. Porque às vezes na negociação você não vai ter muito tempo. A gente frisou que o tempo pode ser seu parceiro como pode ser seu inimigo. E nesse momento, nessa atividade, o tempo não está ao seu favor. Você tem que responder rapidamente. Não é isso, Clébio? Isso. Então vamos para a nossa atividade e voltamos já já, ok? Até mais, gente.
aí, tudo bem com você? Conseguiu? Legal, não? Não conseguiu? Já já nós vamos corrigir. Controla um pouco essa tua ansiedade, tá certo? Por quê? Porque em virtude do tempo, e quanto tempo nós temos? Não muito, são 50 minutos da nossa aula, não é isso? E precisamos passar tanto conteúdo, muito contexto, muitas informações. Mas não se preocupe, quando a gente prepara o slide e também o material de apoio, é sempre para você revisar e escrevemos de forma fácil para que você possa entender. Caso não entenda, sempre manda um e-mail, manda uma mensagem para a gente poder solucionar, né, essas dúvidas, tá certo? Então, finalizando lá a questão do tempo, não é? Depois daquela história que nós lemos lá do beduíno no deserto, olha só a conclusão. Enfim, se numa negociação você não puder controlar o tempo, o que regularmente acontece, né, normalmente acontece, trate de controlar a si mesmo. Trabalhe seu controle emocional para saber a hora certa de dar o bote. E invista em sua resiliência, ou seja, a capacidade de conviver com o risco de perder o negócio. O tempo e sua resiliência te farão mais forte. Você sabe, né? Você sabe que a gente não consegue ganhar todas. Nem sempre a gente vai sair de uma negociação vencendo, né? Ou ganhando melhor, ou até mesmo empatando. Às vezes nós saímos perdendo a negociação. E isso vai testar também a nossa resiliência. Sabe aquela pessoa que de repente entra numa partida, ou de repente entra, né, numa mesma negociação. Pronto, perdeu a negociação. Ah, não quero mais negociar. Ah, não quero mais não quero mais brincar disso não. Calma, trabalha a tua resiliência. Às vezes a gente erra uma vez, erra duas. Imagina quantas vezes eu errei para ficar falando aqui na frente de uma câmera. E olhava para o lado, olhava para o outro, olhava para cima, olhava para baixo, ficava com medo, não falava nada. E aí com o tempo a gente vai ganhando mais experiência com a nossa resiliência, né? O senhor nunca teve problema com isso não, né, professor Gilberto? Não, já tive problema, E, professor Clébio, eu vou fazer uma correção aqui, quando a gente fala de erro, a gente é passível de erro. Eu lembro quando o senhor estava nos passando o conceito de coerção hoje, por uma falha de dicção talvez, não sei, professor, mas o professor usou a palavra coesão. Né? Coesão é no texto, o texto coeso, o texto onde as ideias estão Aí, agora deu um travamento. Deixa eu ajudar o senhor. Concatenadas. Isso, viu? Exato. E, na verdade, o tema ali nosso era coerção, quando alguém se impõe sobre o outro. Faltou R, professor. Faltou R. Mas vocês estão vendo, o erro é passivo do ser humano, a gente pode errar, mas a gente tem que reconhecer o erro e corrigir, não é verdade? Verdade. Agora, o que o professor Gilberto não notou é que isso era uma dinâmica, para ver quem estava atento, né? Questão de atenção. Viu aí, professor Gilberto? Olha aí, que legal. É a dica, hein? É a dica. Então vamos lá, gente. Voltando para a informação. Olha só. Informação. Somos impactados por diversas informações a todo momento, 24 horas por dia. E é muito importante, então, saber separar as úteis das descartáveis. Então, nós precisamos entender que muitas vezes chegam informações para a gente que, na verdade, não traz nenhum benefício, nenhum tipo de engrandecimento profissional. Por exemplo, você precisa conhecer, né, o teu negociador, aquela pessoa que vai negociar com você. E aí, né, de repente chegam informações sobre, vamos lá, o time de futebol, o teu time perdeu, ou alguma... Essas informações não vão te trazer valor para a hora da comunicação, na hora da negociação, na hora que estiver acontecendo aquela discussão, aquele conflito. Então é muito importante a gente saber lapidar as informações, entender o que é informação necessária para o meu lado profissional e desnecessária, que é simplesmente às vezes uma informação prazerosa, como a fofoca, né? Tem pessoas que adoram ouvir fofoca, mas fofoca por fofoca não te traz nenhum tipo de benefício e às vezes te traz rótulos, não é? Você acaba ficando tido como uma pessoa fofoqueira, levando o sinônimo de fofoqueiro. Mas vamos lá que o tempo está passando e eu preciso corrigir também essa atividade. Olha aí, quanto melhor for a qualidade e maior for a quantidade de informação sobre a outra parte, produto, mercado, enfim, tudo que envolve a negociação em que estamos inseridos, mais preparados, olha só, hein, mais preparados estaremos para negociar. Logo, também se pode dizer que quem tem informação tem poder, ok? Ainda na visão
de Martinelli, né? Novas informações podem decorrer na negociação, na hora da negociação. Portanto, saber lidar com novas informações, atenção, hein? Novas informações podem surgir a qualquer momento e principalmente na hora da negociação. Não faça cara de bobo, não faça cara de desatento, não faça cara, porque a pessoa vai estar te olhando, né? Ela vai perceber se você conhecia, se você tinha essa informação, se você ficou surpreso, tá? Lembre-se, na aula passada nós mostramos que a comunicação se passa de várias formas, escrita, falada, vestida, sinais, tá certo? Vamos lá? Olha, uma dica valiosa para obter informações consiste na simples ação de ouvir. Muitos confundem ouvir com escutar. Quando se escuta, canaliza-se a interpretação. Porém, quando se ouve, é possível passar uma informação da mesma forma como foi recebida. Numa negociação, estar atento ao que a outra parte tem a dizer, ouvir suas necessidades, pressões, prazos, pode ser tão importante quanto para a negociação, quanto a coleta anterior de informações. Ok? Então aqui, finalizando, né, esse texto de informações, tem aqui um testezinho para que a gente possa fazer na próxima conversa que tiver com uma pessoa, na próxima negociação que tiver com uma pessoa. Dá uma olhada aí, acompanha comigo na leitura. Numa próxima conversa informal ou negociação, fique alguns minutos sem falar nada, apenas ouvindo a outra parte. Isto pode ser mais desafiador do que aparenta. Além de ouvir o que está sendo dito, a comunicação não verbal é outra maneira de coletar informações. Os movimentos faciais, né, gestos e olhares podem revelar informações importantes no momento da negociação. Saber identificá-los é um diferencial. Então faça isso na próxima vez que você for conversar com alguém, na próxima vez que você for negociar com alguém, ou então até conversar com um amigo, né? Às vezes a pessoa vai falar um problema para você. Sabe, professor Gilberto, tem gente que às vezes vai falar um problema pra gente e a gente quer antecipar. Rapaz, eu tô com um problema, sabe, lá em casa. Já sei, a sua esposa, né? Eu sei, ela tem uma cara assim de quem pega muito no seu pé. Não, sabe? As crianças, eu não sei como... Ah, sim, as crianças estão tirando nota baixa. Caramba, você não ouve a outra parte. Na negociação tem gente que é dessa forma. Já participei de negociações onde a outra parte queria antecipar o que eu ia falar. E isso pode ser prejudicial. Na verdade, isso é prejudicial para quem age dessa forma, beleza? Então, gente, vamos lá para a nossa atividade? Né? Eu sei que alguns aí já estão ansiosos, estão mandando aí no nosso grupo, né? querendo responder. Então, vamos lá. Olha, primeira questão, e isso é questão de atenção, hein? Viram lá o termo certo? Como é que é, professor? Coerção. Coerção, viu a dica? Quem é que estava atento com relação a isso? Passou a notícia, passou a informação e teve gente que nem se ligou, não é? Não, eu liguei sim, professor. Beleza, então. Tá certo? Então vamos aqui para o nosso teste. Olha só. Escreva seu nome no quadrado abaixo. Acredito que você e muitas pessoas que eu conheço e outras que receberam também esse teste, escreveram um nome no quadrado abaixo. Mas, gente, isso não é um quadrado. Isso é um retângulo. Teve gente que acertou aí, professor? Acertou. A Débora aqui nos respondeu. A questão pede para escrever o nome dentro do quadrado. Então, ela não escreveu, pois a figura é um retângulo. Está correto. Gente, tem pessoas que assinam contrato depois de uma negociação e não leem as entrelinhas, ou melhor, não, as entrelinhas também, né? As cláusulas, não lê as letrinhas pequenininhas, não é? Tem gente que precisa que o outro indique onde tem que assinar. Onde é que tem que assinar? Está lá seu nome onde você tem que assinar e a pessoa pergunta, onde é que tem que assinar? Onde é que tem que assinar? Caramba, aí assina lá em testemunho, assina lá no nome do comprador, sendo você que você é o vendedor. Vamos lá, seguindo. Portugal tem 7 de setembro? Claro que sim, gente. Não vamos confundir, né, o feriado de independência da República do Brasil, né, a independência do Brasil, tá certo? Para um feriado lá em Portugal. Tudo bem? Todos os países, né, que adotaram o calendário grego-romano têm 7 de setembro. Teve pessoas que acertaram aí, não foi, professor Gilberto? Também acertaram. Olha, questão 3. Alguns meses do ano têm 30 dias, outros têm 31 dias. Quantos têm 28 dias? Isso mesmo, parabéns, você acertou.
Não é a resposta certa. Todos têm, tá certo? Muitos vão pensar que é fevereiro, na verdade. Pois é. Se aqui tivesse escrito assim, quantos só tem 28 dias? Aí sim, não é? Seria só fevereiro, tá bom? Mas, com certeza, todos os meses do ano têm 28 dias. Quarta questão, olha lá. Se você tivesse um fósforo na caixa e entrasse num quarto escuro e muito frio, onde houvesse uma lamparina e querosene, um aquecedor a gás e um feixe de lenha seca, o que você acenderia primeiro? Olha lá, teve pessoas que... não, feixe de lenha seca. Não, eu acenderia lá, né, a lamparina com querosene. Não, gente, a resposta correta é o fósforo. É ele que vai dar início à combustão dos outros que você vai acender depois, tá certo? A alternativa correta, então, é o fósforo. Quinta, eu vou perguntar para o professor Gilberto se alguém respondeu a resposta que estiver lá no nosso, né, na nossa sala ali. Então vamos lá, olha. Se um médico lhe receitasse 3 comprimidos para você tomar um a cada meia hora, em quanto tempo acabariam os comprimidos? Quem respondeu aí, professor Gilberto? A resposta correta aqui, não colocaram o nome dos alunos, mas acertadamente responderam que os comprimidos acabariam em 1 hora. Porque você toma o primeiro, dentro de 30 minutos do segundo e mais 30 minutos do terceiro. Decorreram, então, do primeiro até o terceiro, 1 hora. Correto também. Algumas informações são passadas para a gente no ato da negociação e nós interpretamos, mas acabamos interpretando errado, não é? Houveram pessoas que colocaram o quê? 1h30. Tem que tomar 3 comprimidos, então é 1h30. Por quê? Você vai esperar 30 minutos para tomar o primeiro? Não, você toma o primeiro e acaba, não é? Depois que vai contar o tempo, como o professor Gilberto colocou. Legal? Vamos lá, próxima questão. Olha só, essa é para as pessoas que são extremadas, né? Pessoas que às vezes fez só o caos, né? As coisas negativas. Olha aí, um fazendeiro tinha 17 vacas. Todas, exceto 9, morreram. Quantas vacas sobraram, professor Gilberto? Desculpa, eu estava desatento aqui, dando uma olhada no chat, mas vamos lá. Um fazendeiro tinha 17 vacas, todas, exceto 9, morreram. Então, quantas vacas sobraram? É óbvio que 9, porque ele falou exceto 9. Então, morreu apenas uma vaca e as demais 9 sobreviveram. Isso, na verdade são 17 vacas, né? Olha aí, o professor está querendo me pegar na pegadinha também, né, professor? Então ficaram quanto? 9 menos 17 dá quanto? Né? Dá 8, né? 17 menos 9 dá 8. Aula de matemática, negociação, meu Deus do céu, estou ficando todo confuso agora, né? Então vamos lá. Todas, exceto 9, morreram. 9 ficaram vivinhas, lindas e maravilhosas no pasto, felizes da vida, tá bom? Olha, questão 7. Se você partisse de São Paulo, dirigindo um ônibus com 18 pessoas, parasse no Rio de Janeiro para descerem 10 e subirem 12 pessoas e chegasse a Vitória às 20 horas do dia seguinte, qual seria o nome do motorista? Eu já vi pessoas dizendo Vincentino, Trintino, não sei o que, Tino, não sei lá, tá. Mas, por favor, né? Atente, olha a atenção. Sabia que ler é muito importante, não é? Lembram? Nas variáveis hoje, anteceder a nossa negociação, antes da negociação, ler, né? Ler o teu negociador, conhecer o teu negociador, experimentar o teu negociador antes, até fazer quadros mentais de como será a negociação. Você não tem domínio sobre ela no momento, mas você pode, de repente, fazer quadros mentais para a hora da apresentação, né? Da hora da negociação. E aqui? Se você saísse dirigindo o ônibus, em nenhum momento trocou o motorista, então é o seu nome. Parabéns se você acertou. Questão 8. Quantos animais, olha isso aqui, se você errou, por favor volte para a catequese, volte para a escola bíblica, converse com o seu pastor, com o padre, sei lá, não é? Mas isso aqui não dá para errar. Não é? Olha aí, professor Gilberto, quantos animais de cada espécie Moisés levou a bordo da arca, professor Gilberto? Bom, até teve o filme, né? A Arca de Noé. Aí já matou a questão. Eu assisti, bacana. Então, quem levou os animais para a arca não foi Moisés, e sim foi Noé. Isso, a resposta correta então é nenhum, porque a arca não é de Moisés, a arca é de Noé. Falta de atenção, hein? Olha aí. Questão 9. Pela legislação brasileira, se um pato botasse o ovo no quintal do vizinho, a quem pertenceria o ovo? Atenção, por favor, Gilberto. Aqui, ó, são várias respostas. Essa acho que quase todos acertaram também. O pato não bota ovo. Quem bota o ovo é a pata. Com certeza.
Olha, estou gostando mesmo dessa interação, viu? Tá muito legal, o pessoal realmente está tendo muita atenção. Eu não sei se foi facilitado, né? Se de repente você ficou pesquisando aí, não sei não, hein? Ó, teve alguém que colocou assim também, ó. Ai, não fala o nome não, professor. Pata não bota ovo, é a galinha. Tá vendo? A pata também bota ovo. Bota, com certeza. O problema é que ela não faz o marketing, o mesmo marketing que a galinha faz. Ela não faz a propaganda. Por isso que o ovo de galinha é mais vendido, né? O ovo de pata é maior, mas pela legislação brasileira, professor Gilberto, se uma pata botasse ovo no quintal do vizinho, a quem pertenceria o ovo? Atenção, hein? Tudo que cai no quintal do vizinho pertence ao vizinho. Só pode tirar de lá se ele deixar, se ele permitir. Não vai pular quintal de vizinho para pegar ovo, pegar bola, pegar isso e aquilo não, tá certo, gente? Olha, questão 10. O rato roeu a roupa vermelha e rara do rei de Roma. Quantos R's tem isso, então? Atenção para a pontuação, hein? Mais uma vez precisamos atentar para a pontuação. A frase termina com um ponto e logo em seguida faz outra, né? Outra pergunta, tá bom? Então, quantos R's tem isso, professor Gilberto? Nenhum. Isso, aí colocar entre aspas, a palavra isso não tem R. A palavra isso não tem R, tá certo, gente? Tá gostando, então? Tá vendo como, às vezes, a falta de atenção numa brincadeira, né? Tudo bem, alguns estão rindo aí, outros estão gostando, tem gente que nem tá achando graça, tudo bem, eu tô morrendo de rir aqui, toda vez que eu faço esse teste, eu me abro, né? Mas essas simples situações mostram como a falta de atenção leva a gente, às vezes, ao vexame, né? Às vezes, na sala de aula aí, você pode estar brincando, o colega pode estar rindo de você rindo do colega, beleza, estamos aqui para aprender mesmo, é na sala que nós erramos. Mas e se for numa negociação? Uma simples falta de atenção, como saber o nome do negociador? Vocês se apresentam, não é? Ele fala o nome dele e daqui a pouco você fica, meu Deus do céu, qual o nome dele, meu Deus do céu. Por isso que é importante, né? Caderno, caneta, quando eu falo no início da nossa aula, eu falei, você está com o seu caderno aí? Está com a sua caneta para anotar as coisas que o professor está falando? Pois é, muito importante, a atenção é fundamental, tá bom? 11ª, olha aí, 11ª questão. O que você é da sogra da mulher do seu irmão? O que você é da... Eu já vi, sabe, professor Gilberto, pessoas falaram assim, olha, eu não sei. Por quê? Porque eu não tenho irmão, só para não responder, né? Cara, é uma alternativa, né? Tá negociando a resposta, mas tudo bem. O que você é da sogra da mulher do seu irmão? Atenção, filho ou filha, dependendo do seu sexo, né? Filho ou filha. Explicação. Seu irmão tem uma mulher. E essa mulher tem uma sogra, a mãe do seu irmão, que é a sua mãe também. Olha aí, nesse caso, você será filho ou filha da sogra da mulher do seu irmão. Tá certo? Quase terminando aí, são 14 questões, quase terminando, olha que coisa interessante. Antigamente, como se soletrava Bahia, todo mundo sabe, não é? Bahia. E agora? Eu não lembro não, mudou? Não, gente, tá ali, ó. Agora. Essa é a resposta correta, atentar para as pontuações, a atenção, entenderam? Essa daqui, eu acredito que a maioria errou. Alguém respondeu aí, professor Gilberto? Não, a 13 ainda não, professor. Será que, não, como não tem tempo, né? Quanto tempo nós temos? Não muito, né? Tá passando tempo, tá correndo, não tem como esperar não. Apesar de eu estar enrolando aqui para ver se aparece alguma ali, né, no nosso chat ali, na nossa sala, mas infelizmente acho que não vai aparecer. Mas o interessante é que muitas meninas, mulheres, donas de casa, saberiam fazer isso aí tranquilamente, porque está escrito ali, corte o bolo, está até dando a dica, não é um círculo, é corte um bolo em 8 partes, não é? Usando 3 cortes. Eu vou até fazer aqui no quadradinho que está, na bolinha, né, no bolinho que está sem a marcação. Então a primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Tá vendo? Poxa, professor, muito difícil. Também só tinha essa forma de acertar, né? Não, também tem outra forma de acertar. Olha só, né? Vamos tentar aqui. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e aí vem outra linha aqui, passa aqui. Olha aí, quantos pedaços tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Poxa, professor, o senhor falou que era para fazer em partes iguais. Onde é que está isso no enunciado? Tem aí, professor? Não, não tem. Ele só pede para cortar o bolo em 8 partes, usando apenas 3 cortes. Pois é. Não está dizendo que tem que ser o mesmo tamanho, não está dizendo que tem que ser reto, né? Não está aqui...
Isso é criatividade. Lembra lá no na nossa primeira aula, reportando aqui, né, recordando e fazendo se reportando na nossa primeira aula? Criatividade é fundamental na hora da negociação, na hora de resolver algum problema, na hora de resolver algum conflito, não é? Não uma criatividade para ofender, uma criatividade assim para deixar a outra pessoa em situação menor ou constrangedora. Precisamos lembrar que o simples fato de eu ter um poder de criar, por exemplo, de ser criativo, não pode fazer com que a outra parte se sinta humilhada, se sinta menosprezada, se sinta inferior a você. Isso não é do cooperativismo, né? Isso não é nem de Deus, hein, gente? Isso não pertence a Deus, não. Então vamos lá. Corte o bolo em 8 partes, né, usando 3 cortes, tá aí, simples assim. Espero que nunca mais erre. Acredito que algumas pessoas, na hora que for fazer o bolo, vai lembrar disso daí, professor. E Kleber, eu até, só justificando o pessoal que talvez não mandou a resposta da 13, mas seria difícil eles mandar o desenho a gente via chat, né? Porque ele não há possibilidade de mandar a figura aqui na nossa comunicação. Então, talvez por isso o pessoal não respondeu, mas já estão respondendo. Mas responde aí se acertou ou não, né? Manda aí. Ah, eu acertei, fiz igualzinho. Ah, não, eu não acertei, né? Vamos ver se de repente aparece alguns feedbacks aí, se de repente acertaram ou não. Como não deu, né, para fazer o desenho aí no nosso chat. 14ª e última questão. Essa aqui eu quero que você leia comigo, mas olha, não adianta riscar, apagar, deixa escrito que você escreveu, agora é tarde, tá certo? Então, vamos lá, responde comigo. A mãe de Mariazinha tem 5 filhos, vamos lá. Lalá, Lelé, Lili, Loló e... Lulu? Pois é, olha, eu ouvi, professor. Lulu? Eu ouvi daqui, professor, teve gente que falou isso daí. Eu acho que teve gente, professor. Mas essa questão, ela leva a gente por um raciocínio, às vezes, muito intuitivo. Você vem Lalá, Lelé, Lili, Loló. Aí você lembra lá do ensino básico, onde você começou a aprender as vogais A, E, I, O, U. Aí a gente vai nesse embalo, mas a gente vai muito intuitivamente, muitas vezes, e não analisando realmente a questão. Por isso também, na negociação, a gente não pode ser simplesmente intuitivo. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem passado, principalmente informação, o bom uso do tempo, o poder que você tem, a assertividade, né? A coerção, não é, professor Kleber? Isso, coerção, verdade. Né? Uhum. Enfim, usar esses artifícios para você conseguir se sair bem nessa negociação. E prestar muita atenção, porque às vezes, dependendo da pessoa com quem você está negociando, pode ser que ela não tem a mesma perspectiva da sua do ganha-ganha. Às vezes ela quer ganhar muito. E quando alguém ganha muito, uma outra parte vai perder. Né? E quando 2 pessoas ganham, é a melhor negociação. Então a gente tem que estar preparado, porque no mundo não é feito só de pessoas éticas e com perfil moral adequado. Há também outros tipos de pessoas que querem ganhar a todo custo. Então a gente tem que estar atento a essas entrelinhas, a gente tem que analisar profundamente os contratos, os documentos que está assinando, para não incorrer naquele erro. Como a primeira vez que eu respondi essa questão 14, eu respondi Lulu. Não vou mentir para vocês, eu respondi Lulu. Aí, depois que eu vi a resposta, falei, meu Deus do céu, como fui inocente. Mas acontece. Então a gente tem que realmente prestar muita atenção naquilo que a gente assina, naquilo que a gente negocia, para não incorrer nesse tipo de erro. Verdade, professor Gilberto, sabe as palavras, hein? Então a resposta correta, o que é? A mãe de Mariazinha. Então tem que se contar Mariazinha. Mariazinha é uma das irmãs ali, né, dos irmãos. Então a mãe de Mariazinha tem 5 filhos, Lalá, Lelé, Lili, Loló e Mariazinha. Espero que você tenha acertado, como o professor Gilberto bem disse. Essa é uma questão que induz a gente a responder da forma que ela quer que nós respondamos, não é isso? E às vezes tem pessoas que fazem isso com a gente, levam a gente de uma forma, levam de um jeito que a gente vai falando, vai cedendo, vai isso, vai aquilo, e quando vê, pronto, fez uma negociação do ganha-perde. Ou seja, ele ganhou demais e eu perdi demais. Tá certo, gente? Espero que você tenha gostado, desse nosso teste, que foi, claro, uma brincadeira, mas que tem um fundo muito importante. Leva lá para a sua escola, leva para a sua casa, leva para os seus amigos, para que vocês observem e entendam como necessário é
ter atenção, usando, claro, todas essas ferramentas que nós estamos disponibilizando para você no que diz respeito à negociação. Por falar em ferramentas, eu quero lembrar que está disponibilizado, né, no AVA, tá, no sistema, não é? Duas tarefinhas aí. Tá? Um é um texto e o outro é o questionário. Você pode fazer esse questionário ou no computador, não é? Disponibilizado lá pelo seu professor, ou então você pode receber esse material impresso, responder e entregar para a pessoa responsável, tá certo? Que ela irá corrigir, irá lhe dar a nota. Então é fundamental. Não perde tempo não, vamos ter atenção, compromisso. Não fica esperando só a prova final, não. Lembrem-se, nas próximas aulas nós vamos falar sobre planejamento, vamos falar sobre estratégia, não é? Por isso que é importante nós termos estratégia até na hora de aprender, de fazer um curso como esse de negociação, de fazer um curso como esse. Olha só, as atividades valem 50 pontos cada uma. Pois é, a média para passar aqui são quanto, professor? É 6, né? Para se passar? Professor Emi, nos salve aqui, professor Emi. Olha, eu acho que é 6. Então, você tira uma boa nota já no AVA, não é? Porque cada questão vale 50 pontos, vai dar 10 pontos ali, pronto, você já sai na frente com uma pontuação, você já sai com credibilidade, tá certo? E aí vai para a prova presencial. Olha, atenção para a prova presencial, viu? Eu não vou amaciar, não. Eu vou cobrar tudo que está sendo passado na aula aqui, ok? E também no material de apoio que está sendo disponibilizado. Claro que as questões vão ser tiradas em cima do que eu estou passando, né? Que nós estamos passando. As atividades, os exercícios, essas questões que nós passamos aí para você, né? Questões objetivas e também aquele textinho, né? Que está aí disponível para você fazer. Faça isso aí também. Eu peço também a última atenção, chama os seus colegas, chama as pessoas para assistirem junto com você, para juntar aí, né, esse conhecimento, trocar ideias sobre negociação. Então fica aí a dica, um abraço para você, tá certo? Professor Gilberto. Obrigado, gente. Hoje eu fiquei muito feliz com a participação de todos. Obrigado realmente, fundo do coração, por terem colaborado, mandando suas respostas. E, professor Clébio, teve um aluno aqui que cortou o bolo diferente e conseguiu os 8 pedaços. Parabéns! Parabéns, é a criatividade, gente, é o uso da criatividade. E na negociação a gente precisa ser criativo. Muitas vezes você pode chegar numa situação em que você não tem uma resposta pronta, um produto pronto e tem que criar algo novo. Gente, obrigado pela participação, espero que a gente tenha conseguido transmitir um conhecimento muito útil para vocês no ramo cooperativo e até o próximo encontro. Legal, se liga na aula 3, hein? Um abraço.